Hoje eu estou com vontade de falar sobre um tema cujo título é Guerra e Paz. Tenho pensado ultimamente, já há algum tempo, sobre essa temática e fico sempre pensando, e eu que gosto de ler história, de estudar a história universal, a história geral, fico a ver como há tantos milênios a humanidade vem guerreando. Os seres humanos vivem guerreando, os diversos povos, de diversas etnias, diversas culturas, de várias partes, quase todas as partes do planeta, guerreando. Alguns historiadores chegam a dizer que nos últimos 2000 anos nós tivemos mais de 5.000 guerras. Não sei se isso procede, se é totalmente verdadeiro, mas estudando a história geral, nós vemos uma quantidade realmente imensa, uma quantidade muito grande de guerras nos diversos povos, seja guerras internas dentro de uma própria nação, como as guerras entre as cidades e estados da Grécia, e a mais histórica, a mais forte, que durou mais tempo, entre Atenas e Esparta. Foram muitas as guerras entre Atenas e Esparta, com muita morte de ambos os lados, seja de guerras entre povos diferentes, nações diferentes, como os gregos e os persas. Sabemos pela história que a Pérsia invadiu a Grécia 2 vezes, uma no ano 480 a.C. e uma segunda invasão 10 anos depois, no ano 470 d.C., que é aquela história do filme 300, aqueles momentos heróicos do grande general com seus 300 espartanos contendo o avanço dos persas naquele estreito das Termópilas, junto ao mar, que acabou levando ao salvamento da cultura grega. E depois vem a Grécia clássica, com todos os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes escultores, arquitetos, que chegou até nós, influenciando toda a cultura ocidental. A China mais antiga, os diversos reinos guerreavam entre si, por diversas razões. Na Índia, também antiga, diversos reinos guerreavam entre si. Alexandre, no século IV, 300 e poucos, antes de Cristo, Alexandre o Grande, sai da Grécia para cumprir um planejamento que foi do seu pai, para sair da Macedônia, seu pai Filipe, da Macedônia, que havia planejado atacar o Império Persa, mas o Filipe morreu, pai de Alexandre, e Alexandre forma um pequeno exército, hoje para nós pequeno, mas naquela época um exército razoável, com 35.000 homens mais ou menos, invadem o Império Persa e vencem, um exército muito maior, numericamente falando, mas pelas suas estratégias, suas táticas de guerra, seus homens mais bem treinados, eles derrotaram o Império Persa. E vemos depois o Império Romano tomando aí a metade do mundo, a Europa até a Inglaterra, o norte da África até o Egito, formando um grande império com guerras de conquistas, conquistando a Gália, a Grécia, a Macedônia, a Germânia. Tomou uma grande parte dali do mundo antigo. O Egito, já mais para trás, antes de Cristo, 1.200 anos antes de Cristo, o Egito, que era a maior potência militar daquela época, já havia saído também em guerra de conquista. Tem uma célebre Batalha de Kadesh, que é um grande confronto do exército egípcio com o exército dos Hicsos, lá próximo à Turquia.
Então nós vemos que desde a antiguidade o mundo já produziu uma quantidade enorme de guerras, né? Nos tempos mais modernos, modernos que eu falo aí depois do século XV, quantas guerras entre Inglaterra e França, Guerra dos 100 anos, Guerra dos 30 anos, foram tantas as guerras que a gente for colocar numa folha de papel, a gente realmente leva tempo, porque foram muitas guerras. Mas, modernamente, início do século XX, tivemos a terrível Primeira Guerra Mundial. Alguns anos depois, a Segunda Guerra Mundial, aí já entramos num patamar de guerra nunca antes existente na história da humanidade. Uma guerra envolvendo dezenas de nações, dezenas de povos, uma guerra com a quantidade de mortos e de destruição sem precedentes na história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial levou à morte 60 milhões de pessoas. Se formos contar feridos, são mais de 100 milhões. Pessoas que ficaram órfãos, né? Quantos órfãos da Segunda Guerra Mundial? Viúvas e viúvos, pessoas que ficaram aleijadas, amputadas por causa da guerra, das explosões de granadas, de minas terrestres. Quanto sofrimento, quanto sofrimento. E até no final do século XX, já virando o século XXI, nós tivemos ainda guerras. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, tivemos a Guerra da Coreia entre 50 e 53, não é mesmo? Tivemos Guerra do Vietnã, começou ali por volta de 68, o envio de tropa, só foi acabar em 75 com muitas mortes, 1 milhão de vietnamitas mortos, apesar de americanos serem apenas 58 mil, mas foi cerca de 1 milhão de vietnamitas. E aí guerra no Camboja também, com muita morte. Quantas guerras? Quantas guerras? Quantas guerras? Quantas guerras? Pequenas guerras na África. E até hoje, apesar de não termos mais, no momento, guerras entre duas nações, atualmente não temos no mundo uma guerra entre duas nações, mas temos conflitos internos em diversos países, conflitos religiosos que levam a matanças, a genocídios, a limpeza étnica, com morte de milhares e milhares de pessoas, de velho a criança. A história da humanidade está permeada de guerra e de sangue. E aí nos faz pensar, nos faz refletir. Por quê? Porque o homem, desde lá do seu início, tem essa sede de conquista, tem essa sede de fazer guerras para conquistar o que é do outro, para invadir o território dos outros, para tomar o que é dos outros, né? Tomar uma área que é mais fértil para criar seu gado, para plantar, tomar um território onde aparentemente é só deserto, é só areia, mas ali de baixo tem muito petróleo, então invadir o outro, tomar o outro para ficar com o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, o carvão vegetal. Isso, guerras que têm uma participação econômica, um objetivo também econômico. Mas muitas guerras foram guerras frutos de uma coisa pessoal, de reis e rainhas, de orgulho, não é mesmo? Quantas guerras lá na Idade Média não tinham um objetivo econômico? Eram guerras por conta de desajuste, desentendimento dos reis, das rainhas, das famílias que dominavam aqueles países europeus. O ser humano ainda tem muito que crescer. O ser humano ainda tem muito que evoluir. Porque o ser humano vem, ao longo dos milhares e milhares de anos, se debatendo, se degladiando, produzindo morte, sofrimento. Isso é uma coisa muito antiga. E aí eu me pergunto, de onde vem esse impulso para as guerras? De onde vem
esse impulso para atacar o outro no seu território, destruir aldeia, destruir cidade, querer aniquilar uma raça, uma etnia, querer aniquilar um povo, querer destruir uma nação. De onde tudo isso vem? É uma reflexão que nós temos que fazer. De onde tudo isso vem? De onde vem esse impulso interior que alimenta o conquistador, como Alexandre, Júlio César, Napoleão Bonaparte, Hitler, Stalin, os japoneses também, na primeira metade do século XX, invadiram a China e produziram tanto sofrimento, tanta morte. Conquistadores querendo dominar territórios, muitos para lá de megalômanos, querendo dominar o mundo. O sonho de Hitler, de Stalin, de Napoleão, de Alexandre o Grande, era simplesmente dominar o mundo, ter o mundo aos seus pés, dominar todas as nações e todos os povos. De onde tudo isso vem? De onde vem essa necessidade de dominar o mundo, de conquistar o mundo, de dominar as pessoas? De onde vem isso? Por que essa necessidade do ser humano de conquistar, de dominar? Será que há alguma carência dentro dessas pessoas? Será que é uma insegurança, uma necessidade de demonstrar aos outros uma superioridade, uma necessidade de demonstrar força, quando na verdade, no fundo, há uma grande fraqueza, há uma insegurança, há um complexo de inferioridade, levando a pessoa, o ser, o espírito, a tentar conquistar os outros, conquistar território, formar um império imenso, para mostrar que pode, que é poderoso, que é o dono do mundo. Será que no fundo não é apenas uma carência, uma insegurança e um complexo de inferioridade, criando conquistadores? Uma pessoa em paz, uma pessoa que tem paz interior, uma pessoa que está serena, que é serena, o espírito sereno, não tem necessidade de conquistar os outros, de conquistar território, de ter poder, de dominar os outros. O ser que se realiza espiritualmente não tem essa necessidade de ter poder, de dominar, de conquistar os outros. Não tem essa necessidade. A maior conquista que nós podemos ter na vida, na evolução enquanto espíritos, é a nossa própria conquista, é a autoconquista, é a conquista interior de si mesmo, é o autodomínio, é o autocontrole. Isso é que nós precisamos conquistar e dominar. Precisamos ter um domínio maior de nós mesmos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, ter um autocontrole capaz de impedir que tenhamos ímpetos, impulsos de agressividade, de violência, porque isso gera uma briga, gera uma luta física, um desentendimento, cria desafetos. E muitas vezes é esse desequilíbrio, essa falta de equilíbrio emocional e psíquico que faz governantes desajustados buscarem compensar essa sua insegurança, o seu medo, com invasão do país vizinho. Tentar mostrar ao mundo que pode, que é poderoso. Tentar ameaçar o mundo, e alguns ameaçam, como o líder da Coreia de vez em quando faz, fica ameaçando o mundo,
Para quê? Qual a necessidade disso? Um país pobre, com milhões de pessoas passando fome, passando necessidade de vários tipos, sem liberdade alguma, e o líder ficar ameaçando o mundo. Para que isso? Para que isso? Já passou da hora de nós, seres humanos, amadurecermos. Já passou da hora de nós, seres humanos, avançarmos um pouco mais. Sairmos dessa fase primitiva, violenta, agressiva, ainda movida pelos instintos, ainda impulsionada pelos instintos, para entrarmos numa fase de paz interior, de autocontrole, de autodomínio interior. Porque assim como a guerra começa dentro de nós, na nossa mente, a paz também é conquistada dentro de nós, na nossa mente. Toda guerra teve início na cabeça de pessoas, uma ou mais. E todo processo de paz também se inicia dentro da mente. Se o mundo teve um Hitler, conquistador, destruidor, dominador, perverso, sem remorso, por outro lado teve um Gandhi, Mahatma Gandhi, pregando e exemplificando a não violência, né? Levando o país à independência, a Índia, sem uso da força, da arma, sem violência. Pelo contrário, a não violência, a resistência pacífica não violenta, não cooperação lá com as autoridades, mas não era violento. Gandhi nunca orientou ou insuflou os indianos a pegarem armas contra os ingleses. Ele nunca fez isso. É a não violência, o exemplo da não violência. Jesus, lá atrás, 2000 anos atrás, nasceu numa nação dominada por conquistadores. Israel estava dominada pelos romanos desde o ano 63, se não me falha a memória, antes de Cristo, né? Jesus nasce uma nação conquistada e dominada há mais de 50 anos, e Jesus nunca pregou o revide, a revolta, a revolução violenta, armada. Pelo contrário, quando tentaram, possivelmente mais de uma vez, coroá-lo rei de Israel, ele caiu fora. Não era esse o seu propósito, não era esse o seu plano, não era isso que ele queria. Ele não acreditava nas armas, na força, na violência. Até mesmo no momento da sua prisão, no Jardim das Oliveiras, quando os guardas do templo foram prendê-lo, Pedro, ao acordar, partiu para cima de um soldado com provavelmente uma faca de cortar peixe, não, uma espada. E Pedro não devia usar espada, né? Os evangelhos, na tradução chega até nós, fala na espada. E Jesus, né, quando ele corta a orelha lá do guarda, Jesus, segundo está escrito lá, o que chegou para nós na tradução, Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, será ferido. Não acredito que Pedro estivesse usando uma espada. Um pescador não usava espada. Jesus não usava espada. Nenhum discípulo de Jesus, os apóstolos, não usava espada. Podiam ter uma faca para cortar o peixe, cortar algum alimento, mas não a espada. Mas quando Pedro parte para uma ação violenta, agressiva, mesmo depois de anos ouvindo uma pregação de não violência, de paz, de amor, de perdão, de amor aos inimigos, perdão aos inimigos, era a pregação de Jesus. Durante anos, Pedro ouvindo isso, Pedro ainda, no momento de desequilíbrio, de desespero, pega uma faca e parte para cima do soldado para defender o seu mestre. Mas Jesus não queria ser defendido dessa forma. Ele não queria que ninguém matasse ou morresse por causa dele. Por isso ele disse, Pedro, embainha a tua espada.
quem com ferro fere, com ferro será ferido. A pregação toda de Jesus também foi de não violência, foi de paz. Jesus nunca pregou a revolta contra os romanos, apesar de os romanos estarem ali dominando Israel já há mais de 50 anos, mais de 60 anos. Imagine Jesus vivendo, digamos assim, na União Soviética, no auge do comunismo da União Soviética, e pregando a paz e tudo. Ele não teria pregado a violência contra o Estado de forma alguma. Ele teria pregado paz, amor aos governantes. Se fosse hoje na Coreia do Norte, idem. Porque a ideia de Jesus era de paz. Ele era totalmente pacífico. Não só a sua fala era pregando a não violência, até representada no dar a outra face, se você apanhar em uma face, que é uma coisa até extrema. Pouca gente consegue entender, aceitar e praticar, principalmente, né? Era o que Jesus pregava. A pregação de Buda, 500 anos antes de Jesus, na Índia, também era de não violência, era de paz. Então, se nós tivemos ao longo desses milênios muitos guerreiros, muitos conquistadores, Átila, o rei dos Hunos, Gengis Khan, grande rei dos mongóis, conquistou grande parte da Ásia, nós tivemos pessoas de paz, pessoas falando de coisas pacíficas, pregando a paz. Sócrates, Platão, Lao Tse e Confúcio na China, totalmente pacíficos. Buda na Índia, totalmente pacífico. O Jesus, na Idade Média, se a Igreja Católica aterrorizava a Europa com a Inquisição, naquela mesma época tivemos o São Francisco de Assis, uma figura terna, uma figura que só inspirava amor. Amor por todas as criaturas, e não só os humanos, mas também os animais, né? Diz que até hoje é um santo protetor dos animais. Francisco de Assis era completamente pacífico e é um grande inspirador hoje do Papa Francisco, que leva o nome Francisco em homenagem ao São Francisco de Assis. O nome dele, do Papa atual, não é Francisco, nós sabemos disso, né? Não é Francisco. É um Papa também pacífico, uma pessoa de paz, uma pessoa que só dá conselhos e só fala em paz entre os povos, entre as nações, tentando, sempre que há um atentado terrorista, um ato violento no mundo, ele vem a público para falar de paz, de entendimento, de reconciliação. É na mesma linha de um São Francisco de Assis, mesma linha de um Jesus de Nazaré, na mesma linha de um Buda. Então o mundo tem recebido espíritos guerreiros, conquistadores, destruidores, em diversas civilizações, em diversos povos, melhor dizendo, em diversas nações, mas também tem recebido espíritos iluminados, que têm servido de faróis para a humanidade, como esses que eu falei, Buda, Jesus, São Francisco de Assis, Lao Tse, Dalai Lama, que está aí ainda vivo, encarnado, o Papa Francisco, está aí vivo, encarnado. São duas figuras também de projeção, que têm alguma influência no mundo, que são ouvidos quando falam, porque são pessoas de paz. Você não ouve uma fala, um discurso do Dalai Lama, líder tibetano budista, ou do Papa católico, líder dos católicos, você não ouve uma palavra de violência, de revolta, de resistência armada, não ouve uma palavra de violência.
de levantar a mão, pegar em armas para atacar ou mesmo para defender de forma armada e violenta. A pregação deles é totalmente pacífica. Então é preciso que nós, humanos, comecemos a refletir, comecemos a pensar seriamente nas razões de tanta agressividade interna, interior. Porque toda violência externa no mundo nasce dentro das pessoas, nasce dentro dos seres humanos. Alguma coisa desencadeou, alguma coisa despertou no lado sombrio, no lado negro da força das pessoas. Todos nós temos um lado sombrio, em maior ou menor escala. Tem gente que tem muito menos. O Dalai Lama, um Papa Francisco, são pessoas que, se tiverem um lado sombrio, um lado negro, é muito pequeno diante da sua luz, diante da sua grandeza moral, da sua grandeza espiritual. Idem um Francisco de Assis, um São Francisco de Assis, um Jesus de Nazaré, um Lao Tse, um Buda, pessoas que, com seu trabalho interior de transformação e renovação, conseguiram fazer com que o seu lado luz suplantasse e superasse o seu lado sombra. Conseguiram conquistar a si mesmos. Conseguiram dominar-se, dominar a si mesmo, suas emoções, seus pensamentos. Conseguiram despertar em si um amor muito além da medida da maioria de nós, seres humanos. Essas pessoas que eu citei, Buda, Jesus, Francisco de Assis, são pessoas que conseguiram despertar uma capacidade de amar, de se sensibilizar com o sofrimento do outro, conseguiram despertar uma compaixão por todos os outros seres, se tornaram pessoas incapazes de fazer o mal a um outro ser, incapazes de dar um tapa, incapazes de pegar em arma para lutar pelo que quer que fosse. Seres como Jesus, Francisco de Assis e Buda e alguns outros, uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, aqui da Bahia, o Chico Xavier de Minas Gerais, pessoas incapazes de ter não só uma ação física violenta, agressiva, mas de ter uma palavra agressiva. Porque toda ação violenta, ela vem de dentro, como eu falei. Ela começa dentro da pessoa. Se a pessoa tem dentro de si ainda a agressividade, ainda tem aquele ímpeto, aquele impulso de agredir verbalmente ou fisicamente, isso pode chegar a uma ação física concreta, a um ato violento, físico. Então é preciso que todos nós busquemos o nosso lado luz. E encontrando esse lado luz que todos nós temos, todos nós somos expressões de Deus. E aqui não importa, não vamos discutir sobre as diversas visões, interpretações ou compreensões do que seja Deus. Pense em Deus da forma como você compreende, como você entende e como você aceita na sua religião ou na sua filosofia espiritualista que também acredite em Deus de alguma forma. Mas Deus é luz, Deus é amor e Deus é paz. Todos nós somos criaturas divinas, todos nós somos seres criados por Deus. Então todos nós temos dentro de nós luz. Temos um potencial de luz e de amor infinito. Se Deus é amor, se Deus é luz,
Deus é eterno, é infinito. Esse potencial está aí para nós acessarmos, de luz, de amor, de paz. Nós podemos acessar esse manancial infinito e eterno da divindade. Podemos absorver o máximo que pudermos de luz, de amor e de paz e transmitir isso para as pessoas ao nosso redor. Precisamos começar verdadeiramente a combater um lobo dentro de nós, a combater o ser violento dentro de nós, a combater aquele animal que vive do instinto de agressividade dentro de nós. Porque mesmo acreditando que nós, seres humanos, evoluímos dos animais instintivos, hoje não somos mais animais. Não somos mais animais. Nós somos seres racionais. E há muito tempo, há alguns bilhões de anos, nós despertamos a capacidade do raciocínio, nos tornamos seres racionais. A humanidade começa com o surgimento do racional, do raciocínio. Lá atrás, alguns dizem, cientistas, antropólogos, na África, quando descemos das árvores e começamos a caminhar sobre 2 pés. Nasce aí o bipedalismo, o homem fica ereto, mais inteligente do que todos os animais que os cercavam, e aí o homem começa a construir ferramentas e constrói o que chamamos de civilização. Mas ainda conservamos, em alguma medida, muitos aspectos do animal. Ainda conservamos um pouco daquele instinto de agressividade, de violência para nos defender. E hoje, no mundo moderno, no mundo onde há polícia, onde há justiça, e não há no mundo um país que não tenha polícia e não tenha justiça, nós não precisamos mais continuar vivendo naquele espírito de justiça com as próprias mãos. Nós não precisamos mais fazer justiça com as próprias mãos. Quando formos ameaçados ou ofendidos ou agredidos verbalmente, principalmente fisicamente, temos autoridade para recorrer. Bem ou mal, alguma coisa há de ser feita. Temos que acreditar, temos que dar algum crédito às nossas autoridades. E falo isso para o mundo todo. Dar crédito à ação da polícia e da justiça. Porque nós não podemos mais permanecer no nível da justiça particular, da justiça privada, da justiça com as próprias mãos. Alguém agrediu você, você vai agredir de volta. Você vai contratar um pistoleiro para matar o outro que matou alguém da sua família. Não, precisamos avançar, precisamos evoluir, precisamos progredir, precisamos ir além disso. Nós temos, desde 1947, um organismo mundial chamado ONU, Organização das Nações Unidas, né? Que foi um avanço a mais em relação à Liga das Nações, criada lá atrás. A ONU hoje é um organismo muito mais atuante. Perfeito não é. A ONU ainda tem muitas limitações, tem muitas imperfeições, tem muito que evoluir, que melhorar, que aperfeiçoar. Tem, sim, reconheço e sou o primeiro a dizer isso, porque estudei Direito Internacional, estudei Direito. Eu sei que a ONU precisa avançar, evoluir, se democratizar mais. Porém, a ONU, com todas as suas limitações e imperfeições, ela hoje consegue evitar alguns conflitos. Ela consegue evitar algumas guerras. Porque em vez de uma nação que foi ali ameaçada, ofendida, ela já partir logo para o ataque, iniciar logo uma guerra,
ela tem um parlamento ali mundial, que é a ONU. Ela tem ali um organismo onde o seu embaixador, o seu representante na ONU vai poder falar. E todos os países integrantes, são mais de 140, se não me falha a memória, países integrantes da ONU, vão ouvir, vão tentar ajudar a resolver o conflito para que não haja guerra. Hoje, o mundo não tem uma guerra sequer entre duas nações. Hoje, o maior problema da humanidade é o terrorismo, que está muito relacionado ao fanatismo religioso. Mas guerra entre duas nações, nós não temos. E isso se deve, em grande parte, à atuação da ONU, das grandes potências também, que se rivalizam e que impedem guerras entre nações menores. Mas, de qualquer jeito, há interferência, há intervenção. E aí nós temos menos guerras, menos mortes das guerras. Mas nós precisamos ir além. Porque as guerras entre nações, elas começam nas mentes, nos corações dos seres humanos. Cada nação é formada por milhões de seres humanos, são espíritos. Cada nação tem milhões de pessoas. Se essas pessoas, em sua maioria, conquistarem a paz interior, se cada integrante de uma nação atingir o estado de paz, de serenidade, de não violência, tiver mais amor dentro de si, mais compaixão, tiver mais a capacidade de se colocar no lugar do outro, pensar, se eu fizer uma guerra, o outro vai sofrer. Não apenas eu vou sofrer, todos vão sofrer. Naquelas duas nações em conflito, em guerra, as duas nações vão sofrer. As duas nações terão seus mortos para sepultar. As duas nações terão suas viúvas chorando e seus órfãos, que lotarão os orfanatos. Então, que cada nação, que cada cidadão de cada nação trabalhe dentro de si o espírito de paz, o espírito pacífico, a mentalidade da não violência. A não violência. Que trabalhemos cada vez mais a não violência dentro de nós. Que tenhamos cada vez mais compaixão para com todos os seres. A começar principalmente pelo ser humano. Porque se nós não conseguimos nem ter compaixão, ter amor em relação aos outros seres humanos, das outras nações, das outras etnias, das outras raças, das outras religiões, das outras filosofias, como vamos pensar em ter compaixão com os animais que matamos para comer ou compramos já mortos para comer? Então eu nem entro nessa outra seara mais polêmica, porque primeiro nós precisamos aprender a amar, a respeitar todos os seres humanos, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as culturas, de todas as raças, todas as etnias, de todas as religiões, filosofias, caminhos espirituais. Precisamos aprender a respeitar, a tolerar, não como uma coisa negativa, eu tolero uma coisa negativa, mas aceitar. É um tolerar que tem muito mais a ver com aceitar, mas aceitar bem. Aceitar bem. Se você é de outra raça, diferente da minha, se você professa outra fé, outra religião diferente da minha, se você é de outra nação diferente da minha, seja lá qual for a nossa diferença, eu respeito, eu amo você do jeito que você é, com todas as suas crenças, com toda a sua cultura, com todos os seus aspectos diferentes do meu. É isso que nós precisamos buscar. É isso que nós precisamos desenvolver em nós.
Só quando nós atingirmos esse estágio de aceitação, de compreensão, de tolerância positiva, como disse, aceitação positiva, só quando nós conquistarmos isso dentro de nós, nós conseguiremos aceitar as diferenças do outro. Nós respeitaremos o outro, apesar de todas as suas diferenças em relação a nós. Aceitaremos a outra nação, o outro povo, mesmo que seja completamente diferente da minha nação, do meu povo. Aceitarei a outra raça, seja dentro da minha nação, seja na outra, da mesma forma que aceito a minha raça. Aceitarei as pessoas que preguem, que professem outra religião, outro credo, outra crença, da mesma forma que respeito aqueles que professam o mesmo credo, a mesma religião que eu. Aceitarei a todos como cada um é. Precisamos aceitar as pessoas como elas são, com todas as diferenças. Se nós não conseguirmos aceitar as diferenças dos outros, nós estaremos sempre em conflito com os outros. E o conflito começa dentro de nós. Porque no momento em que eu não aceito a diferença do outro, alguma coisa há de conflito dentro de mim, dentro da minha mente, dentro do meu coração. Eu preciso despertar um amor maior no meu coração. Eu preciso buscar pacificar, serenar a minha mente. Deixar a minha mente tranquila, calma, serena. Retirar da minha mente todo e qualquer tipo de medo. Todo e qualquer tipo de medo. Eu não devo ter medo do que é mais pobre ou do que é mais rico do que eu. Eu não devo ter medo do traficante ou do viciado da droga. Eu não devo ter medo da polícia ou do bandido. Eu não devo ter medo do juiz ou do oficial de justiça ou de quem quer que seja. Eu não devo ter medo dos políticos da minha nação. Eu não devo ter medo dos animais. Eu não devo ter medo de nada. O ideal é que não tenhamos medo dentro da nossa mente. É que nós possamos encarar a tudo e a todos sem receio, sem medo, vendo o outro como meu irmão, como meu igual. Não falo do igual nas aparências externas. Não falo do igual naquilo que é diferente, da cor da pele, da cor dos olhos, da diferença da religião, da etnia, da cultura, da língua. Eu falo do igual como alma, como espírito. Nós somos todos alma, espírito. Somos todos iguais. Fomos criados iguais por Deus. Seja qual for a nossa nação, etnia, religião, cultura, o que for, nós somos, no fundo, apenas um espírito, apenas uma alma criada pelo mesmo ser espiritual, pelo mesmo ser universal, cósmico, que chamamos genericamente de Deus. Se existe um Deus e todas as religiões pregam que o Deus é único, o Deus é um só. Não pode haver um Deus único para cada religião, porque aí não seria mais um Deus único. Se existe um Deus e ele é único, ele é único para todos. Se todos fomos criados por Deus, somos todos filhos de Deus, somos todos criaturas de Deus, criados da mesma forma, iguais. Todas as diferenças aparentes que nós descobrimos nos outros em relação a nós
são diferenças superficiais. São diferenças apenas da superfície. A estatura, a cor da pele, a raça, a etnia, tudo isso é transitório, é passageiro. Tudo isso passa. Nós somos criados como seres espirituais puros, nus. Todos os outros atributos são acrescentados posteriormente. E os atributos como religião, etnia, cultura, língua, tudo isso é aprendido, tudo isso é ensinado pelos pais, pelas escolas, pelos professores, dentro de cada país. Se pegarmos uma criança de 1 ano de idade, que ainda não fala, que ainda não foi condicionada por nenhuma cultura, por nenhuma religião, ela ainda nem aprendeu a falar. Se pegarmos uma criança, filho de um israelense, judeu, uma criança, filho de um muçulmano palestino, ou do Egito, ou da qualquer país ali do Oriente Médio, muçulmano, pegarmos um cristão europeu, pegarmos um hindu lá da Índia, pegarmos um budista do Tibete, ou qualquer outro país que tem bastante budista, pegarmos essas crianças de diversas etnias, o africano e o cigano, pegar diversas culturas e raças diferentes, colocarmos todos numa fazenda, em algum lugar, construirmos uma cidade para essas crianças e deixarmos de condicionar essas crianças de acordo com uma determinada raça, com uma determinada etnia, com uma determinada religião, com uma determinada cultura, ensinarmos uma mesma língua para todos, por exemplo, o Esperanto, que foi criado para ser uma língua universal, e todos forem criados da mesma forma, jamais existirá briga, conflito ou guerra entre essas crianças, porque não haverá judeu, muçulmano, hindu, cristão, budista, não haverá cigano, não haverá qualquer outra etnia ou aspecto cultural diferente, todos serão iguais. Então, nós vemos com isso, com esse exemplo, que todas as diferenças, todas essas divergências decorrentes da raça, etnia, religião, etc., a crença política, tudo isso nos é ensinado, tudo isso nos é passado na família, depois na escola, nas ruas, na sociedade na qual nós vivemos. Somos condicionados para nos tratarmos de forma diferentes, para tratarmos bem aqueles que são iguais a nós, da mesma raça, da mesma religião, da mesma cultura, da mesma língua, e para discriminarmos o que não é da nossa raça, o que não é da mesma etnia, o que não fala a mesma língua, e por aí vai. E por aí vai. Tudo é condicionamento. Tudo é condicionamento. Essas diferenças, com exceção da diferença física, tudo mais que é cultural, de modo geral, tudo mais que é cultura, faz parte da cultura daquele local, daquele povo, daquela raça, daquela nação, né? Tudo mais, tirando os aspectos físicos, é ensinado, é passado, é condicionamento. Então tudo isso pode ser desfeito. Aquilo que foi feito pode ser desfeito. Mas quem vai desfazer? As escolas não desfazem. A televisão não desfaz. O Facebook não desfaz. Quem vai desfazer isso? Quem vai nos levar
ao descondicionamento de todas essas diferenças que nos levam a entrar em conflito, em atrito e muitas vezes, numa escala maior, em guerra com outros povos e outras nações. Precisamos trabalhar interiormente, cada um de nós, na mente e no coração, para nos livrarmos, para nos libertarmos desses condicionamentos. Precisamos raciocinar, precisamos refletir, pensar em todas as guerras que já tivemos, quantas pessoas já morreram, quantos milhões e milhões de pessoas já morreram na história da humanidade em guerras, quantos feridos, aleijados, amputados, quantas viúvas e viúvos, quantos órfãos já sofreram nesse mundo de meu Deus, por conta das guerras, por conta de não conseguirmos e não termos maturidade e equilíbrio suficiente para resolvermos as nossas diferenças no diálogo, buscando a compreensão, buscando a conciliação dos interesses. Nos deixamos levar, na maioria das vezes, pelos impulsos agressivos, pela não aceitação, pela resistência, pela intolerância com o outro, porque o outro é diferente de nós, de alguma forma, fisicamente ou na sua cultura, de um modo geral, que envolve religião e tudo mais. Precisamos avançar, precisamos trabalhar interiormente, internamente, para sairmos dessa fase ainda animalística, brutal. Ainda temos, em pleno século XXI, iniciando 2016, atos bárbaros sendo cometidos no mundo por conta de fanatismo religioso, e não é só na Europa, grande parte do Oriente Médio e na África, massacres por conta de religião. A televisão mostra mais Europa, Estados Unidos, mas na África também tem acontecido atentados terroristas em escolas, universidades, templos religiosos, mas a televisão não dá muita atenção. Por quê? É outra raça, é um outro continente que não tem grande importância para a Europa, para os Estados Unidos, não tem interesse econômico. Até isso. Então, chama muito a atenção, comove as pessoas da Europa e da América por conta de serem da mesma raça, terem a mesma religião, a esmagadora maioria, a cultura é parecida, ocidental. Então, se o mesmo fato acontece na África ou na Ásia, não tem a mesma repercussão na mídia, não tem a mesma importância e não deveria ser assim. Por quê? Porque o africano não é diferente do francês, do inglês, nem do americano. O africano, de pele escura, é tão ser humano quanto o francês. É um espírito igual ao francês e ao americano. Precisamos dar o mesmo valor ao africano que damos ao americano ou ao francês, ou a qualquer outro que sofra um atentado terrorista. Na Rússia também já teve escola, um atentado terrível alguns anos atrás. O que nós precisamos é avançar. Precisamos pensar seriamente na mudança interior, na renovação do ser, na transformação, na mutação do ser, para deixarmos de ser violentos, agressivos, vingativos, orgulhosos, vaidosos, intolerantes com as diferenças, porque só assim, nos tornando seres pacíficos, tolerantes, tendo mais compaixão, sentindo mais a dor do outro, não importa de que raça, etnia, cultura, língua seja o outro. O outro é um ser humano. O outro é um ser humano. Tem sistema nervoso, sente dor física
igual a qualquer outro. Todos os seres humanos sentem dor da mesma forma ao levar um tiro, uma facada ou um estilhaço de uma explosão por dinamite ou uma bomba que caia de um avião, um foguete lançado por um avião, um helicóptero ou um navio. Todo ser humano sente dor da mesma forma. Todo ser humano sente a mesma dor a perder o seu filho numa guerra. Todo ser humano sente a mesma dor ao sentir e ao ver os seus filhos passando fome, padecendo sede por conta de uma guerra civil como a da Síria e ter que abandonar tudo, fazer uma travessia perigosa nas mãos de traficantes de seres humanos, pagando caro por uma travessia perigosa do mar Mediterrâneo para tentar chegar na Europa. Para quê? Apenas para não morrerem, apenas para sobreviverem. Não sabe o que encontrarão, não sabe se encontrarão apoio, uma boa receptividade, se conseguirão um emprego, um ganha-pão para sua família, mas abandonam tudo, abandonam casa, seus bens, emprego, abandonam tudo na tentativa de sobrevivência, para não verem seus filhos morrerem na bomba, no tiro. É preciso que nós, seres humanos, despertemos compaixão, compaixão. Olhar o outro com paixão, paixão, amor, amorosidade. Sentir a dor do outro, sentir a dor do outro, colocar-se no lugar do outro, para sentir a dor do outro, colocar-se no lugar daqueles retirantes da Síria, daquelas pessoas que estão fugindo da Síria, buscando apoio. É preciso que o mundo civilizado, apoie, receba e cuide dessas pessoas, porque são todos nossos irmãos. E é preciso não só isso, é preciso que a ONU, que as nações mais poderosas, não só no poder econômico, mas no poder militar, procurem se unir para resolver esses conflitos, para acabar com essa migração em massa, com esse movimento de milhões de pessoas largando suas casas, largando suas vidas, arriscando as vidas nessas travessias perigosas no mar. Vemos frequentemente notícias dos barcos que afundaram e centenas de pessoas que morreram afogadas. Idosos, crianças. Isso precisa acabar. Esses conflitos internos, guerra civil como a da Síria, precisa acabar. Não temos no momento, já falei, guerras entre duas nações, mas temos esses tipos de conflito. Precisamos todos nós mudar interiormente. Porque se ainda há no mundo espíritos bárbaros, capazes de atentados terroristas bárbaros, é porque a humanidade ainda está, de alguma forma, permitindo, no seu inconsciente, ainda que seja, que isso aconteça, que isso exista. Ainda está permitindo que esses seres, esses espíritos, ainda permaneçam na Terra barbarizando a nossa mente, o nosso coração, a nossa vibração, é que ainda está permitindo que esses seres estejam aqui. Quando mudarmos, quando nos transformarmos em seres pacíficos e amorosos, a esmagadora maioria da humanidade, essa minoria ainda afeita ao mal, ainda presa à violência e à perversidade, serão retirados da terra, serão deportados da terra. Falo espiritualmente, não fisicamente. Alguns compreendem o que eu estou falando. Mas então, finalizando,
precisamos mudar. Precisamos pacificar a nossa mente. Precisamos inundar o nosso coração de amor. Amor fraterno, amor universal, amor incondicional por todos os seres vivos, por todos os seres humanos, aceitando por conta desse amor, inundados por esse amor, por essa amorosidade, aceitar as diferenças, quaisquer que sejam, diferenças físicas, na aparência externa física, as diferenças culturais, não importa. Não discriminar, aceitar a todos, todas as pessoas, como elas são, porque só assim nós viveremos em paz, nós viveremos sem conflito. Precisamos eliminar os conflitos dentro de nós, precisamos eliminar os conflitos interpessoais, os nossos relacionamentos das pessoas próximas a nós, nosso bairro, nossa cidade, nosso país. Pois só assim não haverá mais conflitos entre nações, não haverá mais guerras e o mundo viverá em paz. É o que eu conclamo a todos para que façam essa reflexão, busquem diariamente essa renovação interior, essa mudança interior, para que nós possamos construir um mundo melhor, uma humanidade melhor, mais civilizada, mais pacífica, com mais amor entre as pessoas, para que não haja tanto sofrimento e tanta dor, que possamos nos transformar em seres de luz, cheios de paz dentro de nós, com muito amor no nosso coração, irradiando ao nosso redor.